Olá, Rede, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre o espelho de corrente de Wilson. É um circuito de melhoria do espelho de corrente que eu falei em alguns vídeos anteriores. Qual que é a ideia desse circuito? Adicionar mais um transistor no coletor aqui de Q2, né? Eu tenho aqui a mesma ideia, que é um Q2 servindo como espelho de corrente. Porém, quando eu adiciono esse terceiro transistor, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mantendo as tensões de coletor dos dois transistores constantes, de forma que isso não vai modificar a tensão de VBE dos dois transistores. Por que isso? Tem um efeito na eletrônica aqui dos transistores chamado de efeito Early, que ele diz o seguinte: caso eu tenha uma alteração na tensão de coletor, isso vai gerar uma alteração na minha corrente de coletor, de forma que vai modificar também a queda de tensão de VBE, fazendo com que a corrente modifique o seu valor programado aqui pelo espelho de corrente. Infelizmente, na simulação eu não consigo demonstrar isso, mas eu demonstrei isso aqui na parte prática no último vídeo sobre espelho de corrente. Eu coloquei uma tensão de 12 volts na saída aqui do circuito e na parte prática deu para ver que a corrente ela começou a subir sem parar. Por quê? Como a impedância aqui desse circuito ele não é infinito, então quando eu alterar a tensão de saída aqui no caso, a tensão que vai estar sobre o coletor, ele vai modificar a tensão de VBE e vai aumentar a corrente aqui do coletor. Tá? Por isso, quando eu adiciono esse transistor, eu travo esses dois valores de tensão de coletor, fazendo então com que eu anule, de certa forma, o efeito Early. E aí eu consiga modificar a minha tensão aqui de saída, de forma que eu não tenha alterações na corrente no circuito total. Mesma ideia do outro, tá? Há uma pequena diferença, é que no espelho de corrente básico, a gente utiliza a base aqui de VBE do transistor aqui de programação. Nesse caso, utiliza a base aqui no outro transistor e utiliza aqui o transistor de programação diretamente, o coletor dele aqui, sendo acionado aqui também na base do transistor de Q3 para manter justamente a tensão de coletor 2 VBEs aqui abaixo, ou 2 quedas de diodo abaixo de VCC. Então a tensão aqui de controle, a corrente de controle, ela vai ser 5 menos 1,4 aproximadamente, 2 quedas de diodo, dividido pela resistência. Tá? Então se eu pegar 5 dividir por 1,4 aproximadamente, dá 3,6, dividido aqui por 3,6 eu tenho 1 mA. Tá? Então, mas aqui não está exatamente 1 mA. Então, como que eu faço para modificar o valor da corrente? Eu posso alterar a minha resistência, modificar o valor da resistência, eu modifico o valor da minha corrente de saída. Tá? Então, eu posso subir aqui, eu vou diminuindo, se eu baixar, beleza? Qualquer dúvida aí, eu vou demonstrar agora a parte prática. Demonstrando a parte prática do espelho de Wilson, para a gente verificar aqui a alteração nas fontes de saída. Primeiro ponto, eu vou medir a tensão de entrada. Aqui a tensão está em aproximadamente aqui 5 volts. Tá? Então essa é a minha tensão de entrada, 4,96. E aqui eu tenho na minha saída 5 volts, tá? Que é a tensão da fonte aqui. Então, se eu alterar aqui o valor no meu potenciômetro, eu vou modificar aqui o valor da minha corrente. Então, vou demonstrar aqui. Vou jogar ele no máximo 3,6 mA. Se eu reduzir, posso chegar aqui até, vamos deixar 15 mA aqui, por exemplo. O transistor está gelado, tranquilo. Posso até um pouco mais. Eu coloquei um resistor aqui de limitação de 100 ohms. Então, vou zerar tudo aqui, ó. 27 mA. Aqui está tranquilo também. Começando a aquecer. Vou baixar aqui para 10 novamente. E agora eu vou demonstrar aqui, ó, no espelho de corrente comum, tá? Depois, quem quiser dar uma olhada no outro vídeo falando sobre espelho de corrente apenas, eu demonstro essa condição. Então, ali 10 mA, tensão de saída aqui em 5. Vou começar a subir a minha tensão de saída. No espelho de corrente comum, esse valor começava a subir sem parar. Ele tendia ali 10, 15, 20 mA diretamente.
Observa aqui que eu já estou com 15 volts, ele subiu 400 miliamperes, 400 microamperes. Então ele consegue manter bem estável a minha tensão, a minha corrente, desculpa, de controle, mesmo variando a minha tensão de saída, tá? Justamente porque agora aqui a impedância ela é maior, então ele ainda sofre um pouco de variação, mas aqui eu preciso colocar, por exemplo, 20 volts para que eu tenha uma variação muito grande. Vou retornar para 5. Nós vamos ver aqui, fazer um pouquinho de ajuste, e ele volta para os 10 mili. Beleza, então eu posso variar aqui de novo. Vou ligar a fonte aqui, eu liguei a fonte com 30 volts, 10.2. Mantém bem firme aqui a corrente controlada. Tá? Ele aquece, obviamente, já deu uma aquecida, tá? Mas funciona, beleza? Então essa é a ideia do espelho de corrente aí de Wilson. Qualquer coisa aí, só me chamar. Muito obrigado, até mais, valeu!